Bom, olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do segundo bimestre da disciplina de Organização de Computadores. A gente vai continuar falando de tabela verdade e sistemas lógicos, mas primeiro vamos entrar um pouco a fundo no tema tabela verdade, principalmente na parte de construção de uma tabela verdade. E bom, na última aula a gente viu mais ou menos essa tabela aqui, correto? Ela tem aqui as variáveis P e Q, tem as proposições aqui, e você tem esses conectivos aqui de negação, o conectivo OU e o conectivo E, tá? E a gente viu também que dá para fazer combinações. Isso aqui. Dá para fazer, por exemplo, uma combinação desse tipo. Dá para fazer uma desse tipo também. Tudo isso aqui seria uma proposição só. Tá? Então você tem diversas. Você pode dar a forma que você quiser para sua proposição. Beleza. E existem outros conectores, mas todos eles são variados. Desses aqui a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá? Mas o problema é o seguinte. Aqui a gente só tem duas variáveis. Dá para fazer com mais variáveis? Uma tabela verdade? Dá para fazer com, sei lá, com 50 variáveis? Dá. Dá para fazer com 3? Dá, dá também. Fazer com 4? Dá. Só que quando você adiciona variáveis, você também está adicionando o número de linhas. Por quê? Porque você precisa considerar todas as combinações possíveis, todas as possibilidades. Todas as combinações de P e Q estão aqui. E se eu adicionar uma terceira coluna, uma terceira variável, a variável R, por exemplo, quantas linhas teria essa minha tabela? Bom, vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho três variáveis, P, Q e R. Quando a gente tinha duas variáveis, a gente tinha só 4 linhas adicionais aqui embaixo. Né? Vamos comparar aqui. A gente tem essa primeira linha com essa primeira linha aqui com as proposições, as variáveis, os conectores, tudo aqui em cima, tá? E a gente tem essas linhas aqui de baixo. Com duas variáveis, 4 linhas são suficientes para considerar todas as possibilidades, todas as combinações. Você vê que você não vai encontrar nenhuma combinação de valores de P e Q que não esteja prevista aqui nessa tabela com duas variáveis. Beleza? Mas e quando a gente tem 3? Vocês separaram que ela dobrou de tamanho, agora ela tem 8 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu consegui prever todas as possibilidades aqui também. E se eu tiver 4 variáveis? Vão ser quantas linhas? Vão ser 16. Bom, como que eu sei quantas linhas vai ter minha tabela sem fazer a tabela antes? Como que eu consigo prever, planejar minha tabela antes de ir preenchendo ela? Bom, é muito simples. Uh, Só um segundo.
Como que eu sei? Se eu tenho três variáveis, e essas variáveis só podem ter dois valores possíveis, a quantidade de linhas vai ser a seguinte: vai ser 2 elevado a 3, que é igual a quanto? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Esse vai ser o meu número de linhas com três variáveis, porque cada variável só pode ter dois valores e eu tenho três variáveis. Vocês já viram isso aqui em algum lugar, né? Fala aí pra mim onde vocês viram isso aqui. Bom, e como que eu faço todas as possibilidades? Como é que eu consigo todas as combinações possíveis? Eu acho que eu não... Deixa eu voltar aqui. Beleza. Voltando aqui. Como que eu faço? Eu sei que vai ter 8 linhas, mas como que eu faço para garantir que eu não deixei nenhuma combinação de fora? Ou que eu não repeti nenhuma? É muito simples. Bom, se você tem 8 variáveis, 3 variáveis, quer dizer, deixa eu colocar aqui de novo. Opa. Deixa eu colocar aqui de novo. Replicar essa tabela aqui do lado. P, Q e R. Eu sei que minha tabela vai ter 8 linhas. Então eu começo dividindo ela em duas. 8 dividido por 2 é 4, né? Então eu venho aqui nas 4 primeiras linhas. Coloco verdadeiro. E nas 4 últimas linhas coloco falso. Beleza. Na primeira coluna. E agora na segunda coluna? Eu faço a mesma coisa? Não. Na segunda coluna, eu já pego essa parte aqui, essa sequência de verdadeiros, e divido por 2. Essa sequência é de quanto? É de 4, né? Então eu divido por 2. Os dois primeiros vão ser verdadeiros. Os dois últimos vão ser falsos. Aí depois, os dois primeiros vão ser verdadeiros. E os dois últimos vão ser falsos. Então eu tenho uma sequência de 2 agora. Antes eu tinha uma sequência de 4 verdadeiros seguidos e uma de 4 falsos seguidos. Agora eu tenho uma sequência de 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E agora, e a terceira coluna? Como é que a gente faz? Bom, eu pego essa sequência da coluna anterior, é uma sequência seguida de 2 verdadeiros, e divido por 2. Essa vai ser minha sequência de verdadeiros e falsos aqui. Então, o primeiro vai ser verdadeiro. O segundo vai ser falso, porque 2 dividido por 2 é 1, né? Então, eu tenho uma sequência de verdadeiros e falsos aqui. E assim, eu construí minha tabela verdade com todos os valores possíveis. Correto? Então você pode tentar achar alguma sequência não, alguma combinação de valores de P, Q e R
sendo esses valores verdadeiro ou falso, pode achar qualquer combinação e todas vão estar aqui dentro. Todas. Se eu tivesse uma quarta variável, minha primeira sequência ia ser de 2 elevado a 4 é quanto? 16, né? 2 elevado a 4 igual a 16. Então, se eu pegar esse 16 e dividir por 2, a primeira sequência vai ser de 8. Seriam 8 verdadeiros, 8 falsos. A segunda coluna, esse é 8 dividido por 2. Então ia ser uma sequência de 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros, 4 falsos. Depois você ia dividir por 2 de novo. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E depois você ia dividir de novo. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Você vai fazendo essa divisão até chegar numa sequência de 1. Depois não tem como diminuir, não tem como sair daqui. Correto? Então, de novo. Eu tenho 8 linhas. Primeira sequência. Opa. Vou colocar o verde. Aqui. Primeira sequência de 4 verdadeiros. Verdadeiro, 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 verdadeiro. E 4 falsos. Falso, 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 falso. Agora eu tinha uma sequência de 4 verdadeiros na coluna anterior, na próxima vai ser de 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Era uma sequência de 2, agora é uma sequência de 1 na próxima coluna. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Isso aqui pode ser o equivalente a você fazer um desenho assim, ó. Vamos supor que essa aqui é a tabela, né? A origem da tabela. Não, esse aqui é o P, né? Depois do o P pode ter os valores de verdadeiro, pode ter os valores de falso. E essa linha corresponde ao Q. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Essa linha corresponderia ao R. Tá. Então você tem todas as sequências aqui, ó, todos os valores possíveis. Nessa árvore. Não, peraí.